Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje ele está nos falando sobre oração, sobre meditação da palavra, né? A meditação da palavra, medita de dia e de noite, né? Ela tem um significado mais profundo do que simplesmente ler, né, a palavra. Meditar vem do hebraico dalgal, né, que significa gemer, rosnar, pronunciar, falar, imaginar, né, algo dolorido, como um rosnado de leão, né, rosnando sobre as presas, em gemido no sentido de perigo, como uma pomba, né, com gemidos inexprimíveis, né, quando ele nos diz, né, ainda que estais numa situação de perigo, de risco, né, ele é aquele que intercede por nós, que dá ordem, né, ao nosso respeito, né, um momento onde que nem com palavra, né, um momento de dor, ele intercede por nós. Em Romanos 8, versículo 27, fala, e aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Tanto como aqui nos Salmos fala a felicidade do justo, por quê? Porque ele galardoa de acordo com as atitudes, né? Se vive de forma justa, né, será regiamente compensado de forma justa. E se vive de forma injusta, na impiedade, na verdade não será recompensado, mas terá um pagamento, né, que é o castigo, né, onde em Romanos fala que ele sonda, né, mesmo que a pessoa não teme a Cristo, mesmo que ela não segue a prática do ensino, né, e anda na impiedade, não, porque aquele que não teme a Cristo, ele não tem a sabedoria para viver de forma sábia para desviar do mal, porque o princípio da sabedoria é o temor e o entendimento é desviar do mal. Se ele segue de entendimento de próprios olhos, ele não consegue desviar do mal, né? Porque a Bíblia diz que aquele que tem entendimento de próprios olhos não desvia. Jesus ensina. Ninguém pode caminhar por si, a não ser se tiver o seu temor e ele firmar os nossos passos, para que através dele venhamos a produzir os bons frutos. E ainda que escorregue em algum ponto do mandamento, ele nos justifica. Já pela lei, se alguém escorregar em algum ponto, está cometido desobedecer a todos, cai, né, tropeça, na verdade, não adianta. Em Jeremias 17, no versículo 10, diz, eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras, né? Quando ali o doutor da lei Nicodemos, né, se apresenta diante de Cristo e diz, eu sei que se não fosse por Deus, ninguém faria os sinais assim como tu fazes. Mas como posso para herdar o reino dos céus? E Jesus lhe disse, na verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. E ele diz, como posso eu, já sendo velho, entrar novamente no ventre de minha mãe? Né? Mas Jesus estava lhe ensinando sobre o nascimento espiritual, tem que morrer pela carne. Através da lei, né, é crucificado os pecados ali na cruz. A lei, ela foi possível para que o homem reconhecesse que ele é pecador, ele é um transgressor,
né? E pela graça sois salvos, porque através da graça é o fim da lei, porque se alcança a obediência, né? E a lei foi necessária por conta até aquele ponto do sacrifício, porque através dela o homem se alcançava a expiação, né? Senão todo mundo já tinha expirado, né? Na antiga aliança. Por isso que era necessário o sacrifício através dos sacerdotes, né? Para a purificação do povo. Agora, através de um único sacrifício, né? Cristo não foi necessário ficar repetindo sacrifício, porque ele é o elo da perfeição. E através dele, ele sonda, né, o intento do coração. Deus sonda. E quando nós estamos segundo o seu Espírito, né, tanto em orações, em súplica, como meditando na sua palavra de dia e de noite, porque aquele que pronuncia, né, a boca fala que o coração está cheio. Ele está sempre purificando os lábios, né, está purificando os lábios, todo o corpo, porque Jesus disse: vós, pelas palavras que vós tenho ouvido, vós já estáis purificado, né? E ele disse: mas nem todos, porque ele sabia daquele que o havia de o trair, né? Porque aquele que não ouve, a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus, que é Cristo. Ele ouvia, mas ele não praticava, porque ele não desviava do mal, né? Porque ele se corrompeu, ele desviava ali o dinheiro do alforje, né? Que frequentemente ele subtraía, né? E ali ele estava cometendo um ponto, né? Que era não roubará, né? Ele estava roubando do alforje e estava cometido de desobedecer a todos, né? Ou seja, ele não estava meditando na palavra de dia e de noite, ele não estava ouvindo aquilo que Cristo estava reportando a eles. Ele optou pelo próprio entendimento segundo o mundo, né? E assim ele seguia não segundo como mente de Cristo, né? E Deus ali, ele provava o coração dele, né? Ele sabia que ali estava a malignidade, assim como Cristo Jesus também, como ele sendo um só, ele tinha ali a intenção do coração de Judas, que era de o trair, né? Tanto que ele disse: um de vós é um diabo e há de me trair. Vai e faz logo o que tens de fazer. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, diz: aquele que é aprovado por Deus por confiar no Evangelho, né? Ele não anuncia para agradar pessoas, mas sim a Deus que prova o nosso coração. Porque quando anuncia a verdade, a verdade, a justiça, né, aqueles que estão na injustiça, a verdade é abominável para eles, né, porque expõe a sua mentira, expõe as suas más obras, né, aonde Deus fala que a loucura dos homens, para ele pega nas suas próprias artimanhas, né, porque é loucura para Deus a sabedoria daqueles que estão de entendimento de próprios olhos. Porque a cada dia eles acumulam iniquidade sobre iniquidade, né? E estão indo rumo à destruição. E a verdade, que é o Evangelho, é para libertar, né? E assim eles o rejeitam, porque eles não querem ser libertos, né? Então, tudo que aquele que segue o Evangelho, do qual Deus aprova, né, ele sonda o intento do nosso coração. Quando nós anunciamos a verdade, não é para destruir ninguém, é para que aqueles que estão rumo à destruição venham abandonar de seus maus caminhos, né, e alcançar a salvação para a sua alma, né, assim como a oração que nós fazemos, né, porque nós oramos segundo a justiça de Deus e não segundo a vontade humana, né. Nós temos que conhecer
o que Deus está fazendo no meio de nós. E para muitos, até mesmo a nossa oração não são compreendidas, né? Porque nós não oramos para agradar a homens, nós oramos segundo a justiça de Deus, segundo a justiça divina, né? E muitos não compreendem, né? Porque aprenderam superficialmente Deus, né? E existem as consequências, né? Porque ele diz que até mesmo os ímpios, né, têm um propósito, um tempo definido aqui na terra, que é o dia do juízo, né? Porque a Bíblia é clara do pecado, porque os homens não conheceram, amaram mais as trevas do que a luz, rejeitaram a luz que o podia salvar, por conta que suas obras são más, né? Do juízo, porque ele já condenou aquele que produz obras infrutíferas, ele já está condenado, né? E agora será expulso, né? O evangelho, a finalidade dele é destruir as obras infrutíferas, né? Seja através do arrependimento, aqueles que se arrependerem, né? E aqueles que não arrependerem, a palavra é clara, seja anátema, né? Isso é aquilo que nós temos que proceder, né, segundo o nosso coração, e Deus sabe da intenção do nosso coração, porque aquele que exorta e aquele que persevera clamando pela justiça é aquele que ama, não é aquele que dá beijos bajuladores, né? Porque aquele que exorta, né, ele está exortando para que as almas se arrependam e salvem a sua vida, que fuja da escravidão da qual o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, a sua alma está a ponto a ir à perdição, né? Mas aqueles que louvam os ímpios, que aprovam as suas atitudes, são reprovados por Deus, né? Amém, amados? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.